Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Vive Pod. Hoje eu tô com uma convidada para lá de especial, minha amiga, doutora Thalita Bortoluzzi. Gente, ó, essa é sua câmera, amiga, dê um oi. Ela é linda, maravilhosa, ela tem vergonha um pouco, mas já já ela vai se soltando, vai ficar linda. Ela é especialista em nariz. E ela que fez essa obra de arte natural que ninguém percebe. Essa semana passada, teve um amigo meu que falou assim: mentira, que você já fez nariz. Eu falei, gente, não parece, mas é assim, meu intuito era realmente não parecer. Mas antes da gente entrar no assunto de nariz, eu quero muito poder ouvir um pouquinho da sua história, da onde que a Thalita surgiu com a ideia de medicina, como foi a infância da Thalita. A Thalita tem irmãos, nasceu em São Bernardo. Aí vai falando pra mim onde você estudou, conta pra gente como é que foi a trajetória da Thalita até a Thalita hoje, médica, especialista em rinoplastia, da onde que veio essa paixão? Dá aí um pano geral pra gente te conhecer um pouquinho mais. Então, eu nasci em São Bernardo do Campo, no ABC, e naquela época eu tenho 2 irmãos, né? Eu fiz faculdade, graças a Deus, na minha época eu consegui fazer escola, né? Tudo. Eu fiz particular, eu até entrei na pública, mas aí entrou em greve, eu acabei fazendo a parte na rede particular, né? Mas nesse meio tempo, até meu pai, ele tinha uma empresa de móveis, aí a gente acabou ficando num período muito ruim, assim, meu pai faliu. Sim. E nessa época, graças a Deus, eu já estava entrando no colegial e eu consegui passar no Senai. Eu queria fazer técnico em química até então, eu gostava da área de química. E aí eu fiz o Senai, que era público, era o dia inteiro, então assim, foi muito bom, eu achei essa época que eu estudava o dia inteiro já. Foi seu segundo grau? Foi como se fosse o segundo grau, que era o curso técnico. Sim. E aí você escolhia, lá no Senai, lá em São Bernardo, tinha plástica, cerâmica e química, aí eu fiz a parte de química. E lá eu tive uma amiga, que era uma amiga minha desde do Colégio São José, que é onde eu estudava, mas que lá a gente se aproximou mais, né, que é a Mariana, que é uma ótima amiga, maravilhosa. Pode mandar um beijo. Beijo, Maria. E, aliás, essa amiga, eu vim pra cá agora, né, consegui vê-la de novo, fazia tempo que eu não via, encontrava com as meninas do Senai, que, aliás, a gente tem uma amizade, nós somos 5 amigas, e a gente tem essa amizade desde essa época. Legal. Até a gente postou uma foto, eu falei assim, ó, amigas desde 1997. Aí elas, Nossa. oi? 97? Pra que falar data? É verdade, desde 1997. Então, essa época que eu fiz o Senai, e essa minha amiga, a mãe era médica, e ela que meio que me despertou essa vontade de fazer medicina, porque até então eu pensava, eu não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou seguir na área de química, o que eu vou fazer com isso. E aí ela falou, não, eu vou fazer medicina, né? Porque a gente começava a discutir, o que você vai prestar de faculdade, não sei o quê. Ela, não, eu vou fazer medicina. Eu falei, é uma coisa a se pensar. Porque eu gostava da área química, mas eu gostava muito mais da química orgânica, que é a parte mais que lida mais com a parte, né? Mais, como o nome diz, mais orgânica mesmo, né? E aí eu falei, quer saber? Aí eu comecei a maturar essa ideia. Só que, o que acontece, né? Faculdade de medicina era cara. Sim. Meu pai, sem condição nenhuma, Sim. né? Graças a Deus eu fazia o Senai, que era uma ótima escola, mas que era pública. Uhum. E aí eu falei, ixi, agora eu vou ter que fazer cursinho. Aí eu comecei a sair, eu falei, não, mas eu vou prestar medicina. Aí eu peguei, saí e fui fazer cursinho. No cursinho eu consegui bolsa. Aí eu fiz 1 ano trabalhando, porque eu tinha que fazer, depois do técnico em química, eu tinha que fazer estágio, e eu fazia o cursinho junto com o estágio. Mas assim, não tinha condição, porque eu fazia um cursinho à noite e não... Quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Acho uns 18. Sim. Nessa época eu tava com 18 anos. Aí eu fazia estágio na Pirelli, só que eu ficava o dia inteiro, e à noite eu ia pro cursinho. Achava que ia passar, óbvio que não passei. Aí eu falei, não tem condição. Medicina é um dos cursos mais difíceis, cursos mais né? E concorridos. você estava prestando para federal ou estadual? As duas. Sim. Não paga. O que der. Não paga. Estava prestando para Aí eu peguei e falei, não, vou ter que conseguir um cursinho, conseguir bolsa. E só estudar. E aí eu comecei a só estudar. Enfim, nesses meus 5 anos no total de cursinho que eu fiz,
Eu tive bolsa. No último ano só, eu consegui que o coordenador falou assim, não, você não vai fazer, né? Não vai precisar mais trabalhar aqui. Então, você só vai estudar, mas você vai prestar medicina ainda. Porque eu já tava querendo desistir. Imagina. Mas você vai prestar ainda. Aí, beleza. Aí, a gente pegou, fiz, então, mas nesses 5 anos do cursinho, assim, eu dou graças a Deus por esses 5 anos. Aliás, eu agradeço demais o Marcel, que foi o coordenador do cursinho, por acreditar, assim, nossa, ele acreditou muito em mim. Sim. E aí, eu fiz esses 5 anos do cursinho que me ajudaram a crescer como pessoa. Então, assim, eu cresci demais, assim, no modo de pensar na vida, que as coisas não são fáceis e ver um outro modo, porque eu falava assim, no começo eu achava, não, mas eu sei tudo, pra que eu tenho que ficar fazendo cursinho de novo? Uhum. Mas assim, não é que você sabe tudo, entendeu? Toda matéria, eu falava assim, alguma coisa eu não aprendi, porque se eu não passei, é Sim. porque alguma coisa tá faltando. Então, eu prestava atenção de novo, falava assim, não, alguma coisa é, então, seja humilde, baixa a cabeça e vai aí, você não passou ainda, então, Sim. presta atenção. Amiga, você é assim até hoje, sabe? É. Deixa eu só abrir um parênteses legal, porque eu acho muito interessante essas pessoas. É Marcel que você falou? O Marcel, o coordenador. Marcel. É. Eu acho isso sensacional, porque assim, a gente sempre tem na vida, se eu chorar agora, você não... alguém que não deixa você desistir do sonho, né? Porque assim, quando a gente tá... E geralmente a gente desiste do sonho quando ele tá perto de acontecer. Sim. Porque você já tá cansado, enfim. E não é fácil, sabe? E assim, eu sei que hoje a medicina é o seu dom. Eu posso te dizer isso porque eu sei o quanto humana você é para atender as pessoas. E sempre Deus dá pessoas pra gente, pra não deixar a gente existir. Geralmente é pessoas de fora, né? Que geralmente a gente não escuta. Não sei se não escuta ou se a família é diferente de quando vem uma pessoa de fora e acredita falar assim: não, Thalita, você vai continuar, você vai ficar no 5º ano, no 6º, no 7º, você vai fazer isso porque é o seu sonho, é o que você quer, você é boa nisso. Então, assim, eu quero só abrir um parênteses para agradecer a todas essas pessoas, né? Que não deixa a gente desistir, não deixa mesmo a gente desistir e também incentivar para Viviane, para Thalita, para todo mundo que tá assistindo, seja essa pessoa na vida de alguém. Sim. Né? Sim, não, mas assim, tanto é que depois disso, assim, que eu vejo tudo que eu passei, sabe? Esses 5 anos de cursinho, tudo. Eu sempre tento incentivar as pessoas a fazerem tudo, assim, porque assim, você tem que ajudar. E as pessoas precisam dessa palavra de incentivo que as pessoas não dão. E as pessoas acham que tudo tá implícito. Não tá implícito. Você tem que falar. Você tem que falar que você ama a pessoa, você tem que falar que você sente saudade, você tem que falar que ela pode, você tem que falar que ela é forte. Você tem que falar, porque as pessoas se movem com as coisas com a que palavra. são faladas, entendeu? Eu não vou adivinhar o que você pensa, entendeu? Sim. Eu não posso adivinhar. E ele, assim, nossa, ele falava assim pra mim, eu só vou te deixar você com essa bolsa se você me prometer que você vai prestar medicina. Aí, enfim, tanto é que quando eu passei, eu passei na Federal de Uberaba, que aliás era super difícil de passar. Eram 40 vagas. Eu falava assim, gente, eu nunca vou passar aqui. E aí eu passei na Federal de Uberaba, foi a primeira faculdade que eu passei em medicina, porque eu tinha prestado veterinária também. Aí eu falei assim, não, se nesse ano não der, eu vou fazer veterinário. Gente, bicho é uma belezinha, amiga, mas ainda bem que você passou para cuidar de humano. Então, aí eu já tinha saído o resultado da Federal de Viçosa, que eu tinha passado em veterinário. E eu passei na USP em veterinária também, porque na USP eu falei assim, olha, eu acho que não vai ser pra mim, então eu não prestei a USP medicina, eu prestei veterinária nesse último ano. Mas aí eu prestei e passei, mas aí a primeira de medicina que eu passei foi a Federal de Uberaba. E aí e depois eu descobri né, que até foi minha ex-cunhada, Fernanda, também, que nossa, isso daí me ajudou muito também. Ela chegou e um dia eu ia para Uberaba já para fazer a matrícula, e ela falou assim, Thalita, saiu a segunda, porque a faculdade que eu fiz, né, a FAMERP, que é em São José do Rio Preto, que eu mudei para lá e aí eu passei meus 10 anos, né, faculdade, residência lá, era pelo vestibular da Unicamp. A gente escolhia a primeira e segunda opção, e escolhia a primeira como primeira opção a FAMERP, ao invés da Unicamp. E a Unicamp eu pus como segunda opção. Aí ela, Thalita, já saiu a segunda chamada. Você não viu? Eu falei, não. Ela, Thalita, então dá uma olhada. Eu falei assim, gente, mas não vai rodar a lista, imagina.
Aí eu fui olhar, passei. Eu falei assim, gente do céu, e agora? Primeira pessoa que eu liguei, Marcel, pelo amor de Deus, e aí, pra onde eu vou? Sim. Eu vou pra Rio Preto, que eu nunca tinha ido pra aquela cidade, ou eu vou pra Uberaba? Ele, não, Thalita, vai pra Rio Preto. Vai pra Rio Preto, que a faculdade é ótima, o hospital é ótimo, vai pra Rio Preto. Aí eu simplesmente não fui pra Uberaba, então eu falei assim, olha, pelo amor de Deus, isso daqui tem que estar certo, Menina ainda, né, amiga? Tinha quantos anos? porque... 20... Acho que 23, 23, 24, né? 24, é. E aí eu peguei e fui pra... Aí eu ia fazer em Campinas a matrícula, tudo, mas enfim, aí eu fui, fiz a matrícula e realmente estava tudo certo, né? Porque eu tava morrendo de medo de estar vendo coisa. E aí eu ia deixar de fazer a matrícula em Uberaba, Sim. mas aí deu tudo certo, eu fui pra Rio Preto, então aí eu fiz meus 6 anos de faculdade em São José do Rio Preto, que aliás a faculdade é maravilhosa, o hospital perfeito, e agora tá ainda melhor, porque eles melhoraram o hospital, mas é um hospital de referência, então assim, indico muito essa faculdade, que muita gente não conhece, mas assim, a cidade é ótima, Sim, o conheço. lugar é ótimo e a faculdade é uma maravilha. As E é pessoas calor, ótimas. né, amiga? E é calor, graças a Deus. Mas aí eu fiz minha residência lá também. Aí eu fiz a residência tudo lá também. Fiquei 10 Maravilha. anos. Amiga, só dando um parênteses também nessa parte que você falou de ficar 5 anos fazendo curso, eu acho que cursinho, eu acho que quando a gente sai do segundo grau, hoje nem sei como é que fala, quando você termina o seu estudo básico, né, obrigatório, a gente fica muito sem saber o que vai fazer, né, muito nova. Então eu fico vendo meus meninos e os meus meninos falam, o Davi, o meu mais velho. Ah, mãe, não vou fazer faculdade. Pra que faculdade hoje em dia? Pra que faculdade, mãe? Quando eu quero aprender um negócio, eu vou ali, aprendo, eu faço curso específico nisso. Eu sou, talvez, isso na época dele, quando ele estiver fazendo faculdade, seja realmente assim, né? Acho que porque tá muito encaminhado para isso. Mas eu acho que a criança ou adolescente, quando sai, eu mesmo terminei o segundo grau com 16 anos e meio. Muito nova. Eu fiz faculdade, eu entrei com... Aí parei um ano e entrei muito nova ainda, 17,5, com 20,5 eu tava formada. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Aí eu fiz pra Mogi de enfermagem, aí passei e falei assim, não vou estudar em Mogi. Aí eu fui ver alguma coisa na região e como eu gostava muito de falar, comunicação, eu falei quer saber, eu vou fazer comunicação social. E foi o que eu fiz, assim. Hoje eu teria estudado outra coisa. Hoje, com a maturidade, depois do tempo a gente vai vendo. E eu acho que esses 5 anos deu para você amadurecer algumas coisas também, nesse período. Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo assim, eu não sei o que você vai falar para suas meninas, porque ela tem 2 meninas, viu, gente? A gente vai chegar lá. Incentivar elas falando assim, filha, tem que correr atrás do sonho? Tem. Mas entende que uma criança de 17 anos, quando sai, ela vai escolher a profissão dela da vida toda? Não sei, que você acha disso? O que você pensa? Você acha, Vi, eu acho que... Sei, porque eu acho que o pai e a mãe direciona muito os filhos. Pode ver, assim, a personalidade. Hoje você consegue traçar a personalidade das suas meninas, principalmente da mais velha, né, da Mafê. Então, eu consigo também ver a do Davi e a do Tito, eu já percebo isso. Então, acho que a gente tem esse papel também de dar um direcionamento, porque o adolescente, ele não sabe o que quer fazer para a vida toda com 17 anos. Muito raro. Então, assim, eu acho que esse tempo de 5 anos foi o seu tempo de maturação para você chegar na faculdade também um pouco mais madura, né? Para poder ter consciência de algumas coisas. Mas eu acho que pelo seu histórico familiar, do seu pai ter quebrado, você ter corrido atrás, porque você podia ter falado assim, eu quero fazer, mas difícil, né? Como é que eu vou entrar nisso? Eu tô acostumada a escolar particular, depois... quebrou e eu vou pro público e, se dane, eu vou ser... Até essa época também, quando meu pai quebrou, assim, foi muito traumático, assim, pra mim. Sim. Porque eu, de repente, tinha tudo, de repente, né? Eu Sim. tinha tudo e, de repente, não tinha nada. Sim. E isso, assim, eu me sentia muito, muito mal. Então, assim, isso também eu acho que mudou muito na minha vida. De eu olhar as pessoas de outro jeito. Sim. De eu ser mais humilde, sabe? Isso daí mudou muito. Eu agradeço hoje. Sim. Tem coisa que a gente fala, né? Que assim, depois Não você sabe vai o ver porquê. o que isso Sim. valeu a pena na Sim. sua vida. Na hora Não é. você acha que é um desastre, mas depois Sim. você olhando pra trás, você vê que você precisava disso. Tudo tem um ensinamento, né, amiga? Então, assim, em questão, assim, das crianças, eu acho que, assim, as escolas estão muito... É que, assim, o vestibular pede isso também,
Mas as escolas estão muito assim, a criança já entra para fazer vestibular. Então, assim, ela é ensinada a fazer vestibular. Então, ela não aprende na escola, ela não aprende a viver. Ela não tem isso mais. Então, eu priorizei para as meninas, tanto é que quando a gente estava morando aqui em São José, eu priorizei a escola delas, uma escola que falasse sobre princípios. Eu gostei muito da escola que eu coloquei, porque, assim, é uma escola que via a pessoa, assim, tratava as crianças como seres humanos e os outros para eles respeitarem a pessoa que limpa a escola, a pessoa Sim, que faz a comida, o sim. porteiro, todo mundo eles tinham que cumprimentar, agradecer, agradecia quando ia comer em todas as refeições. Então, isso eu acho que falta muito. Aí é óbvio que, assim, isso daí é na pequenininho, né? Mas aí eu vejo, por exemplo, lá, agora, né, em São Luís, que, né, que É, a depois a gente gente nem vai fala. chegar, mas assim, eu morei Sim, 6 anos em São José dos Campos, aqui, que depois da faculdade de Rio Preto eu vim morar pra cá, fiquei 6 anos aqui, e agora há um ano eu tô morando em São Luís, no Maranhão. E quando a gente mudou pra lá, eu senti muito de tirar as meninas dessa escola, e aí a gente foi para lá para São Luís, eu procurei uma escola. Tem escolas lá que são muito rígidas e muito focadas desde pequenininho para a criança aprender a prestar vestibular. E eu procurei uma escola justamente que a criança que usasse, que fosse mais próxima dessa que elas estavam aqui, mas que trabalhasse muito criatividade, a infância, gente, eles são crianças, então eu acho que isso de vestibular você tem que pensar lá para frente, entendeu? Agora elas sim, têm que desenvolver todas as possibilidades que elas têm. sim, Desenvolver o que elas têm de melhor. Então, assim, gosta mais de atividade física? Então faz. Gosta mais de sim, artes? Então faz. sim. Então, direcionamento E para que a criança é mais hábil, né? e tem muitos projetos na escola, então eu vejo que, assim, as crianças conseguem pelo menos se direcionar e ver, sentir o que elas mais gostam, entendeu? De fazer. E eu acho que, assim, eu vou passar para elas assim, ó, não tem pressa. Não tem pressa de você entrar no vestibular. Mas você tem que ter experiências e você tem que ver o que você gosta. Sim. Se minha filha virar para mim, eu não vou incentivar fazer medicina, que Aham. eu acho que você ficar Mesmo focando porque na você é um ponto, cabeça, né? Ninguém não. na sua casa é, na sua família não, e Não, você então, eu pontual. surgi muito assim do nada porque eu gostava de lidar com pessoas e eu Sim, gostava de biologia, então gostava de corpo humano, então por isso que eu fui mais nesse foco. Mas assim, eu também não tinha primos do meu pai que eram médicos, mas que eu não tinha muito contato. sim, E então, assim, eu não vou incentivar, falar assim, olha, você tem que fazer isso. Não. Se ela virar e quiser, igual o meu irmão é professor de história e ele quis fazer história. E tá tudo bem, entendeu? Você vai ser o melhor professor de sim, história, é isso. entendeu? Não Sim, importa, não tem que discriminar nenhuma profissão, desde sim, que você goste e você seja o melhor, entendeu? E você sim, dê de tudo o seu máximo para sim. fazer o que você gosta. É, uma vez na escola das crianças, estudava numa escola muito boa. Antes da gente morar em Portugal, a gente estudava numa escola muito boa aqui em São José. E eu fui chamada na escola porque, o Tito assim, eu cheguei na reunião, tinha a coordenadora, a diretora, a psicóloga, eu falei, meu Deus, chamaram o arsenal inteiro, e eu fiquei assim, cara, e agora, né? Falando do meu filho mais novo, do Tito, ele é realmente, o Tito é fora da caixinha, assim, ele, é o jeito Uhum. dele, eu super entendo, respeito, acho fofíssimo o jeito dele, mas eles queriam colocar a criança no molde da escola, do jeito que é a escola, e não respeitando a individualidade da criança. Isso pra mim me deixou agoniada. Aí eu falei, na reunião, eu lembro que eu falei, eu sou manteiga derretida, e eu falei assim, chorando, vocês não vão colocar meu filho na caixa. É. Ele é assim, a personalidade dele Aham. é essa, e assim, vai ser explorado da melhor forma dentro da personalidade que ele tem, que ele Sim. é, o que ele gosta de fazer. É, eu vejo que ele tem muita habilidade no esporte. O Tito tem uma coisa que é muito engraçada, que ele se bota pra frente, ele é a mesma a torcida dele. Eu vejo assim, do nada, eu vejo ele, vai Tito, vai Tito. Ele mesmo falando com ele, eu falei, gente, se todo mundo fosse assim, ia todo mundo pra frente, né? É. Você entende que Isso. ele se automotiva, Sim. sabe? Eu acho E isso assim, você não tem sensacional. que podar. Eu acho que as pessoas estão Hum, sendo muito podadas em sim, tudo. E aí elas nascem de um jeito, uma criatividade,
E aí o mundo inteiro vai fazendo Sim, as fechar, se fechar, se sim. fechar. Aí tem o grande hall de crianças e adolescentes deprimidos, Sim, querendo se tudo na matar. manada. É verdade, Entendeu? é Por verdade. quê? Porque as pessoas oprimem e põem na cabeça que elas têm que prestar vestibular, passar na melhor Sim, faculdade e elas têm que ganhar muito dinheiro. E assim, o sim. que move a vida delas é o dinheiro, é o Sim, comprar, tem que é ter o... o carro tal, tem que se vestir. Sim, é. Entendeu? Sim, Nem sempre é assim. Você tem que sim, ter uma condição boa para você ter uma qualidade de vida sim. boa. Uhum. Mas o que, né? Você também não precisa ter horrores e trabalhar só a sua vida e de repente você chegar lá na frente, olhar para trás e falar assim, tá, o que eu fiz? Eu só trabalhei e ganhei um monte de Sim, dinheiro. E aí? sim. Aí não E aí você tem, vai não, juntar sim, tudo e não vai tem família. levar, Difícil, né? entendeu? Você não vai, Difícil, porque e a você não gente desenvolveu a A sua gente parte estava falando humana. em off de câncer, de morte, de como tá os índices de tudo, né? E a gente está cada vez, mas assim, não tô nem falando da doença física só. Hoje em dia tá um boom de doença emocional, sabe? Todo mundo tomando os remédios, as gotinhas de dormir, e é uma loucura. Eu lembro que quando eu fiz a cirurgia do nariz, eu falei, doutora, eu vou precisar de Rivotril. Aí você falou assim pra mim, eu lembro que você falou assim, não, você não vai precisar, eu nunca tinha tomado, né? Aí você falou, não, você não vai precisar. Eu falei assim, não, amiga, eu vou, porque eu vou precisar dormir. Eu tava preocupada de não poder dormir com a situação. Porque eu sei que o quanto o sono é importante pra pessoa, né? E a gente Aham, que é mãe, sabe que isso é quase tirado da gente um é. período, né? É. Então, eu sabia que pra mim o sono era muito importante. Aí eu lembro que você falou assim, não, eu vou te dar um relaxante muscular, isso vai te ajudar. Uhum. E eu tomei um tempo, voltando a falar das doenças emocionais, é, eu sei muito isso, porque o Davi, meu mais velho, ele tá com dermatite atópica, né? E esse é totalmente fundo emocional. E a gente sabe por quê, estamos correndo atrás pra ver e tudo. Mas hoje os adolescentes estão todo mundo assim. Eu tava falando ontem da rede social nova, já já vou te colocar nela. O Tritz. Acabou de sair ontem do Uhum. Meta, do Instagram, do mesmo dono, né? Do Mark. Aí ele tava colocando ontem, eu falei, gente. Aí eu tava todo mundo comentando sobre inteligência artificial, que, gente, isso tá uma loucura. Doutor, eu sei que você é totalmente, tipo, zen disso e você não curte, isso fica na sua sobre essa. Você não gosta, não é sua praia. Aí, eu tava vendo ontem a quantidade de gente, eu falei, gente, já dá pra gente voltar pra inteligência humana, porque eu já cansei da inteligência artificial. Tá uma loucura esse negócio, você não tem noção de como... Então, assim, os jovens de Uhum. hoje em dia vão estar nessa pegada, sabe? Que tudo É. é inteligência artificial, mais fácil, aperta um botão e faz. Eu falo, meu Deus. Então, o que acontece? Eu acho que assim, a gente evoluiu assim, muito tecnologicamente. Mas a gente tem tudo tecnológico. Só que a gente não consegue evoluir como ser humano, Sim, entendeu? Como dar valor para as pessoas, entendeu? Isso tudo foi perdendo. A essência humana está sendo perdida, entendeu? E aí, pode falar. aí você começa a fazer. Porque eu sempre gostei muito da área de história, Sim, né? Eu acabei não fazendo isso, mas assim, área humana, área de história, história antiga, eu sempre gostei. E aí agora, eu faz sempre falava que eu filosofia. ia fazer alguma coisa, então eu entrei no curso de filosofia, que eu faço, fazia aqui em São José, agora eu tô fazendo em São Luís. E isso eu vejo que assim, cada dia que eu vou, que a gente conversa, que a gente debate no curso, você vê que assim, tá, tudo bem, a gente tá numa sociedade extremamente evoluída, você tem tudo, entendeu? Mas por que então, se você tem tudo, as pessoas estão tristes, se matando? Por quê? Porque o tudo a gente está perdendo a nossa essência, a gente está perdendo o que realmente vale a vida, entendeu? A gente não tá tendo noção do que a gente está aqui para viver, para se aprimorar, para ter relações humanas, para a gente tornar o ser humano que está perto de você melhor, uma pessoa melhor. Sim, E a gente só tá pensando no dinheiro, no trabalhar, dinheiro. sim. E fica aquela rotina e tá, isso daí, essa experiência está acrescentando o que na sua vida? Sim. E todo mundo tem um prazo Entendeu? de validade, né? E a gente não sabe quanto Então, tempo. e a gente esquece que a gente vai morrer. As Sim. pessoas E não têm nada noção. se leva. Aí entra esse negócio do câncer. Aí é engraçado, porque aí quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, aí ela quer fazer tudo na vida dela. Quer pedir desculpa pra todo mundo, quer dizer eu te amo pra todo mundo, quer parar de trabalhar, né? Porque, eu preciso agora, né? Parar de trabalhar, curtir mais, né? As pessoas. Mas por que que você não faz isso a sua vida toda? Você vai morrer.
agora ou depois você vai morrer. Sim. E por que você... E talvez essa pessoa que tá com câncer, tudo bem, ela vai ter uma noção de que daqui a um tempo ela pode morrer. Às vezes não. Às vezes ela leva o câncer, continua tratando, ótimo, entendeu? E vive muito tempo. Mas ela começa a ter uma noção de mais que ela é finita. Agora, assim, se você não tem uma noção, você pode morrer amanhã de um acidente. E aí você não pediu Não deu tempo. desculpa, você não Não disse deu eu tempo. te amo, não deu tempo. Sim. Entendeu? Então eu acho que assim, isso você tem que fazer todo dia, pensando que você pode morrer amanhã. E eu tive 2 amigas, assim, uma mais chegada até, que faleceu do nada, que era minha amiga de faculdade, da minha sala. E desde então, tudo que eu vou fazer, tudo que alguém me pede, olha, Thalita, eu vim pra cá pra passar essa semana aqui em São José. Gente, eu fui pra Jundiaí, eu já fui pra Santa Rita do Sapucaí, eu já vim pra cá, já trabalhei. Eu tento ver o máximo de amigos que eu tenho, porque assim, é o momento que eu tô aqui, então eu tenho que vê-los. Tudo bem, eu vou ficar cansada? Vou. Mas assim, é o momento que eu tenho pra vê-los. Eu posso não estar aqui amanhã, entendeu? Então, essas coisas eu acho que a gente precisa. E eu ensino muito isso pras meninas. Você tem que conversar, você tem que abraçar, você tem que beijar, você tem que demonstrar o que você sente, porque ninguém vai, tipo, não tem uma bolinha de cristal e as pessoas vão Sim. descobrir que, ó, realmente você me ama. Não, se você não falar, a pessoa não sabe. Entendeu? Sim, eu tenho uma frase que eu costumo falar que a única certeza que a gente tem depois que a gente nasce é que a gente vai morrer. Então, isso vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer, e ultimamente eu tenho pensado muito nisso, sabe? Os últimos, acho que 2, 3 anos, eu não sei se é da idade, né, que a gente, quando a gente faz 40 ou perto de 40, a gente começa a ter uma maturidade diferente, um olhar diferente para a vida. E eu comecei a reparar isso, sabe? O que mais importa, sabe? Você sabe que eu sou cristã e eu sei que quando, quando Jesus veio aqui, ele veio com o objetivo de ver pessoas, né? De cuidar de pessoas, libertar pessoas, salvar pessoas. Então, assim, eu imagino que isso seja muito importante para Deus, né? Eu acho que a única coisa que mais importa para Deus são pessoas. Então, assim, eu sei que você também acredita em Deus e tudo, e você sabe que o quando ele fez o homem e a mulher, o ser humano, ele colocou em algo na gente que é a essência dele, né? Que é o amor pelo outro. Acho que isso aí é tão bonito e para mim, hoje eu tenho tido mais esse olhar do que quando eu tinha mais nova. Então, assim, eu vejo nos meus meninos, depois que as crianças nascem também, a gente descobre um tipo de amor diferente, a gente vai vendo o quanto... Eu não sei você, mas assim, eu penso que as únicas 2 pessoas que eu morreria na minha vida são os meus meninos, sabe? Os meus filhos. Eu sei que Thalita também deve ser assim e a mãe normalmente é assim. Mas o outro ser humano importa, gente. Eu sempre tento ter muita empatia também pelo outro, cuidado. Tem um menininho especial na sala acho que do meu mais novo, que ele fica assim, ai mãe, fulano hoje fez uma bagunça, mas eu cuidei dele, eu ajudo ele. Eu falei assim, é sobre isso, sabe? É sobre isso. Eu lembro que o pai dos meus meninos, quando estudou quando ele era novinho, ele falou assim pra mim, Viane, tinha uma menina na minha sala que ela era cadeirante. E eu me apaixonei por ela. Eu carregava ela pra cima e pra baixo na cadeira. Ele era menino novo. Eu falei assim, então, é sobre isso, sabe? É olhar o outro sem ter o preconceito, gente. Você acha que a pessoa escolhe estar assim? Não, e qualquer um pode ficar numa cadeira de roda. Qualquer um pode ter uma perna amputada, um braço amputado. E se fosse você? Como que você gostaria que o olhar fosse pra você, né, nessa situação? Quando eu fazia jiu-jitsu, tem um rapaz querido lá que ele não tem... um braço e uma perna. E eu fico assim, gente, luta jiu-jitsu. Eu falo assim, gente, não é possível. E assim, só não faz quem não quer também, sabe? Sim. Também porque tem o outro lado, né, que se vitimiza. Tem muita gente que se vitimiza por isso. Mas assim, dá pra você ser melhor com aquilo que você tem, né? E dá pra ser melhor. Então, e é isso eu acho que você tem que... E isso que vale, as pessoas que incentivam, né? Você tem que incentivar e falar assim, não, imagina... Tá, porque você não tem isso, você não vai conseguir? Sim. Lógico, você vai conseguir sim. Sim. Entendeu? Vamos chegar nas meninas, né, que você tava falando disso? Então, eu falo pra elas às vezes assim, cai, eu falo, não, levanta, não tá tudo bem. E aí elas começaram a aprender nada de vitimizar, não, caiu. Aí elas chegam assim, isso eu acho que começou na escola,
do beijinho, ela, não, mãe, me dá um beijo aqui no machucado. Aí eu falo, não, tá bom, então vem aqui. Aí elas caem e falam assim, não, vem cá, deixa eu ver, deixa eu dar um beijo, pronto, tá tudo ótimo, volta lá brincar. E elas viram e voltam normalmente, Sim. entendeu? Porque você vê que é óbvio, né, que a gente sabe, a gente tem noção do que é grave e do que não é grave. Sim. Entendeu? E eu falo sempre pra elas, às vezes, assim, elas estão tentando fazer alguma coisa, eu falo assim, não, vai lá, você consegue. Não, mãe, me ajuda. Eu falei, não, você consegue, Sim. vai lá. Mas a parte que é legal que você falou é que elas sabem onde ela tem porto seguro, ela sabe onde ela pode voltar. Sim. Mas ela também pode ir lá e conquistar. Se der ruim, não tem problema, elas vão voltar. Uhum. E elas vão recomeçar e vão de novo. Acho que isso que a gente tem que ensinar para as crianças, né? Porque hoje em dia, o mundo, os pais, alguns pais, eles ensinam a não frustração. Sabe? A criança não pode se frustrar. Não pode receber um não. Tem que receber o presente tal. Cansei de não ter presente de Natal, de coisa. Vamos escolher. Entendeu? Pra onde vai? Vamos viajar? Ao invés de ganhar alguma coisa física. E eu explico realmente isso, porque eu dou muito valor a esse negócio de passar um tempo, viajar. E eu acho que isso é o que a gente leva, né? As experiências que a gente tem, ao invés de coisa física, né? Então eu pego sempre os meninos e eu falo isso pra eles. Vai lá e faz. A minha mãe até fala assim, ai filha, não fala assim, porque mãe é vozona, né? Aí ela fica assim, ai filha, não faz assim. Fala assim, não mãe, eu boto eles pra fazer, eles sabem fazer, eles conseguem, vai lá e faz. Não, mãe, não foi perfeito, não tem importância. Quanto mais você vai fazendo, vai ficando bom. Já se tá bom. Não, e outra coisa que eu acho importante, porque assim, elas querem assim, eu quero a banana. Aí abre a banana, aí dá uma mordida, não quero mais. Aí não sei o que, eu quero... Falei, não é assim não, tá? Você tem essas coisas aqui, mas não é sempre assim. Pode ser que não tenha. Aí um dia a gente tava no carro, tinha uma família, uma criança sentada na rua, né, pedindo esmola. Aí ela, mas por que essa menininha tá aqui? Eu falei, então, por quê? Eu falei, então vamos pegar esse link aqui. Isso. Então, por que ela tá aqui? Porque ela não tem dinheiro, ela não tem casa, entendeu? Ela tá morando na rua, entendeu? Ela não tem o que você tem. Então eu falei, você presta atenção, da próxima vez que você comer um pedaço da banana e jogar fora, pensa que a menininha lá da rua não tem nem a banana para comer, nem um pedaço que você comeu. Eu falei, então você presta atenção. Sim. Aí um dia também a gente estava saindo do supermercado, tinha um moço deitado, né, ali. Aí ela, mamãe, por que ele tá dormindo aqui? Eu falei, então, por quê? Porque não tem dinheiro. Eu falei assim, não são todas as pessoas que têm o que você tem. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, pensa, entendeu? Sim. Antes de você reclamar, pensa. Pensa que tem outras pessoas que não têm. E você pode ajudar? Pode. Sim. Na escola delas, eu achei um negócio super legal lá, que eles falaram assim, pega no Dia das Crianças, pega um brinquedo, a criança vai escolher um brinquedo que ela gosta e vai dar para outra criança. Então, você vai doar esse brinquedo para ser presente para outra criança. Mas não é um brinquedo que está velho, rasgado, quebrado. Não, você vai escolher um presente para dar para outra criança. Então, é uma coisa que você goste, mas que você tem bastante, e você vai dar para uma criança que não tem. Sim, entendeu? Eu acho isso mesmo. A gente tem criado filhos, a sociedade tem criado filhos que não se frustram, que não olham pro outro. Eu vejo gente, fala assim, fecha a porta, o vidro do carro, tudo, para a criança também não olhar. É a realidade. Esses dias eu tava levando o Davi no médico, poucas semanas atrás. Aí foi meu aniversário, ele fez umas economias do dinheirinho dele, aí ele tava em casa o dinheiro, eu falei, filho, vamos. Aí saí correndo, fui pro carro, porque a gente já sai desesperado pra dar tempo de tudo. Cheguei no carro, eu falei, ele tinha um pedinte, né? Uma pessoa pedindo no semáforo. Aí, Davi olhou pra mim, ele falou assim, eu falei, nossa, eu não tenho nada aqui. Eu olhei, ele falou, mãe, eu trouxe o dinheiro do seu presente. Que eu ia comprar seu presente. Falei, não, filho, vamos dar. Aí peguei, juntei o dinheirinho dele, dei pra pessoa, Aí, na mesma hora, eu consegui passar esse ensinamento pra ele, mas assim, eu vi que ele falou assim, e agora, né? Como é que eu vou comprar o presente pra mamãe? Não, então, mas nessa hora, você fala assim... É o gancho, né? Meu presente é isso. Sim, entendeu? Foi. Eu tô feliz. Foi. E é isso que vale os presentes, entendeu? Não é um presente físico. Sim, de ver ele um ser humano melhor, olhando pro outro, mas assim, mas eu vi que ele ficou num dilema, sabe? Porque ele é uma criança que percebe muito, né? Então ele viu que ele
fez O feliz. O Davi. Por isso que eu acho que ele tem a dermatite atópica, sabe? Porque ele é uma pessoa realmente. Muito. Aí a gente deu o dinheiro e ele ficou naquele dilema, né? Poxa, eu queria agradar minha mãe também, mas foi tão legal ter dado o dinheiro para uma pessoa que não tem. Aí eu pude pegar o gancho e poder explicar um pouco melhor a sociedade, as coisas, e o que me deixa feliz, o que faz feliz o coração de Jesus, tudo. Aí ele foi entendendo isso, aquilo, entender. Mas você entende que essa experiência ele nunca mais vai esquecer? Não. Nunca mais vai esquecer. Agora, às vezes, se ele fosse no shopping, comprasse uma blusa pra você e te dado, tá, tudo bem, nesse aniversário eu dei uma blusa pra minha mãe, mas tipo... Mas não teve o ensinamento que eu pude dar no momento. Eu acho que isso é o legal de ser mãe, sabe? Aí tem mundo que fala assim, porque a mãe tem que estar perto, a mãe não pode trabalhar, a mãe tem que só cuidar de filho. Hoje eu tenho uma visão diferente, eu vejo que você se vira nos 30 pra fazer tudo. Thalita, eu vejo você. A Thalita é uma crossfiteira, gente, precisa ver. Depois você segue lá, aquelas que sobe corda, é uma loucura. Ela é uma crossfiteira e ela arruma tempo de fazer crossfit. Leva pra criança pra natação, volta, leva pra escola, tem 2 clínicas que ela trabalha, faz cirurgia plástica. Ela é fera. E ela dá conta de tudo e ainda educa as meninas. Então, assim, porque eu costumo falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu escuto umas mães falando assim, não tenho tempo, é porque você é mãe integral. Eu sempre fui mãe integral, tá? Eu falei isso, acho que no podcast passado. Depois que eu engravidei, eu fui ser mãe, eu fui ser só mãe, né? Só entre aspas, né, amiga? Porque... Mas, assim, eu tive realmente a oportunidade de poder estar perto da criança, né? E poder passar ensinamento o tempo todo. E tem mães que realmente trabalham o dia inteiro e não tem. Mas, assim, você entende que você também trabalha o dia inteiro e você tem tempo para passar os conhecimentos? Não, então, eu reduzi bastante depois que a Mafê nasceu. Sim. Mas, assim, eu ponho na minha cabeça assim, 5h30 eu vou buscar as meninas na escola. E depois... É o tempo com elas. É com elas. Sim, mas você faz, amiga, você cria a oportunidade de poder ensinar e você tem a sensibilidade de ver o gancho. Eu acho que isso é o tempo todo, né? O negócio de mãe é o tempo todo. Tá no carro, acontece uma briga, eu já aproveito, já resolvo o problema. Sim. Outra coisa que eu sempre falando em briga, eu não sei que da sua casa também elas devem quebrar um pau, né? Eu vejo. Não é só porque são 2 meninas, né? Aqui em casa também quebra um pau e eu deixo o pau quebrar. Eu falo assim, resolvam. Resolvam, depois você chega pra mim com a solução, como ficou. Aí eu vou ver se o mais velho foi injusto na sentença junto, entendeu? Porque às vezes o mais velho se sobrepõe em algumas coisas, entendeu? E o outro aceita pra poder ter atenção, pra poder brincar com as coisas do mais velho e tudo. E eu tento ser justa, equilibrar, mas assim, eu deixo eles se resolverem, porque assim, você vai estar lá na vida pra poder resolver os problemas deles? Então é isso. Amiga maravilhosa. Vamos falar um pouco, a gente já falou de vida, adorei muito, mas vamos falar um pouco de estética antes da gente finalizar. A doutora, ela é especialista em cirurgia da face total, mas o que ela mais ama fazer na vida é nariz, viu? E realmente ela tem uma pegada muito que eu gosto, natural e tudo. E a gente estava falando dos excessos, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar sobre os excessos que hoje em dia têm acontecido e tudo, e fica as pessoas cada vez querendo perfeição de nariz, de boca, de travar a testa, às vezes nem precisa botar botox, a pessoa fala, tem uma ruga aqui, tem uma ruga aqui, tem uma ruga aqui. Então, assim, as pessoas hoje não querem envelhecer. Sim. Né? E fato. E cada vez mais a gente com produto, tecnologia para poder retardar isso. Eu acho ótimo, maravilhoso. Eu fiz já o nariz, né, com a doutora, como eu já falei aqui, e era uma coisa que me incomodava muito, porque a pontinha do meu nariz era mais baixa. Então eu sempre falei para ela, doutora, eu queria que fosse um nariz bem natural, bem tranquilo, que eu olhasse as fotos e me reconhecesse nelas, porque às vezes a gente muda tanto, né, porque é um acessório no meio do seu rosto, e eu queria me reconhecer, e foi exatamente isso. Eu lembro que quando eu saí da cirurgia, acho que ela vai contar melhor. Primeiro que eu fiquei já no desespero de tirar sonda, bota sonda na cirurgia, mas ela vai contar melhor, só assim, porque quando eu enchi muito o saco dela querendo um nariz natural, e quando ela terminou, ela vai falar, quando terminou, primeiro, o que você fez, doutora? Você viu que não estava natural? Não, eu olhei e eu falei assim, nossa, não, eu acho que tá muito empinada, ela não vai gostar. Sim. Por mais que eu achava que, não, tá legal, sim. Ela falou assim, eu falei assim, não, mas não é o que ela quer. Eu falei, não adianta eu tentar também.
impor uma coisa, porque assim, a gente preza muito, eu prezo muito o que o paciente quer, mas ao mesmo tempo, você também tem que dizer para ele o que dá, o que não dá. Sim. Mas assim, essa questão de empinar um pouco mais, empinar um pouco menos, isso daí é muito, fica bonito dos dois jeitos e é como o paciente quer. Sim. Então, na hora que eu olhei, eu falei, ixi, não, vamos desmontar tudo aqui, vamos montar tudo de novo. Gente, ela abriu, já tava costurado, né? Porque foi só aqui no meio, né? Aí ela Não, aí eu fechei, eu falei, não, eu acho que ela vai achar muito empinado. Então, Sim. vamos lá, vamos desfazer, vamos tentar baixar um pouquinho, entendeu? Então, isso a gente consegue, tem medidores, né? Também a gente faz a simulação, tem os medidores que a gente põe, né? Antes, como o nariz é, então durante a cirurgia você consegue ter uma noção do quanto rodou, do quanto aumentou, entendeu? Do quanto baixou o dorso. Então, isso a gente consegue ter noção durante toda a cirurgia, né? Então, esses pontos é muito legal de marcar, porque aí você vê, né? O quanto que mudou e se é isso que realmente você tinha conversado com o paciente no consultório, se é isso realmente que ele queria, que ele viu na simulação que você fez. Então, mas eu sempre acho que assim, tem que ser mais natural possível. Eu sempre falo para todos os pacientes, eu acho mais bonito quando você conhecer, se você conhecer uma pessoa a partir daqui, que não te conheceu antes, com outro nariz, é legal que essa pessoa não saiba, não perceba que você fez cirurgia. Esse é o ponto alto do cirurgião plástico. Eu acho que ela vai dizer que você fez, você está bonita, tá seu diferente, nariz é bonito, sim. Mas não, nossa, o seu nariz é bonito, né? Você fez plástica, né? Sim. Tipo, sim. Não é que seja uma vergonha, né? Eu acho que não tem nada a ver. A pessoa fala assim, esconde. Tem muita gente que não esconde, assim, cada um com a sua vida. Sim. Mas assim, eu não tenho problema de falar, sabe? Mas eu queria que ficasse natural pra eu mesma poder me reconhecer. Hoje em dia eu mostro minhas fotos pro Tito e tem o quê? 2 anos que eu fiz nem isso, eu acho. E ele fala assim, ai mãe, você tá tão mais bonita agora. Mas eu acho que é porque eu realmente fiquei mais bonita, mas eu fiquei mais bonita, mas não é pelo nariz, você entende? Sim, eu sempre falo isso pra você, eu agradeço, ela sempre fala, Thalita, você me resgatou. Não, mas então, igual que você estava falando, a questão assim, eu acho que assim, todo mundo vai envelhecer e ninguém quer envelhecer. Sim. Então não é errado você querer melhorar, sendo que a gente tem altas tecnologias para melhorar. Melhorar a pele, melhorar alguma coisa com cirúrgica, né? Cirurgia, o que você não gosta de você, não é errado. Só que a gente tem que entender que a gente vai envelhecer. E eu acho bonito, eu particularmente acho bonito a pessoa envelhecer bem, envelhecer bonita. Então, tem pessoas, quer dizer que você nunca vai ter nenhuma ruga. Você vai ter ruga, porque mostra a idade que você tem, a experiência que você tem, entendeu? Só que você vai ter uma ruga ou outra, entendeu? Mas num rosto que tá uma pele bem cuidada, entendeu? Que você está bonita. E isso, assim, é que eu não sei, é que entra nessa questão psicológica também, que a gente tá doente, que a gente tá falando de depressão. Sim. Mas você não pode entrar numa neura de querer sempre mais e mais e mais e mais, e aí você começa a ficar deformada. Sim, igual a essas gente pessoas vê que a gente vê, esses aberrações, artistas aí que... Agora eu vi vários posts assim, das pessoas mostrando antes e depois, principalmente com preenchedor. Mas tem muita gente tirando a também. Perde a mão, entendeu? Tem muita gente tirando, doutora. Teve uma humorista que ela ficou realmente outra mulher. Não tava feia, mas não era mais ela, né? Assim, se ela tá feliz assim, tá bom, eu sou dessa opinião. Mas ela tirou. Ficou ótimo. Eu sou, assim, eu falo até para alguns pacientes, eu falo assim, não, eu poderia empurrar um monte de preenchedor em você. Mas não, gente, não vai ficar bonito, entendeu? Você tem que pôr, para melhorar a sua, né, harmonizar a face, não criar, sei lá, uma outra pessoa, entendeu? Sim, e então, a gente tá realmente, cada vez mais a gente vê que a gente tá perdendo a mão. Não é, a gente tava falando de a mão em inteligência artificial e tudo, mas a gente tá perdendo a mão em tudo, né? Acho que a gente tá perdendo a mão em várias coisas, por isso que eu falei, já dá pra voltar pra inteligência humana, esse negócio de inteligência artificial. Não, mas é isso, eu acho que assim, a gente perde a nossa essência, pra que a gente veio aqui, pra que... Né? O que realmente importa, entendeu, na vida. Então, a gente tá perdendo a mão. Porque, assim, você ser bonita, você ter uma autoestima... Se sentir, né? Sim, isso sim, você tem que ser, entendeu? Você tem que... Isso vai te motivar pra fazer seus sonhos, realizar seus sonhos, pra fazer as experiências que você quiser. Sim. Entendeu? Mas não é só o artificial que vale a pena, entendeu? A gente tem que pensar o que vale... Porque tem gente que faz coisas que sabe que vai fazer mal ainda.
Igual, tomar bomba, aquele monte de coisa na academia, para ter um corpo definido, não sei o quê. Tá tudo bem, você vai ter esse corpo definido por um tempo. Sim. Você não vai conseguir tomar bomba. E aí, além de Puxa. tudo, você pode levar um câncer e morrer mais cedo. É isso que Sim. vale pra você? Você ficar todo sarado pra quê? Pra Um alguns período. meses? Entendeu? Por alguns anos, entendeu? E depois Murchar. morrer e deixar tudo, os filhos, tipo, tudo pra trás. Aí vale a pena, entendeu? Então tem umas coisas de exagero que a gente tem que pensar um pouquinho, né? No que vale realmente a pena aqui. Mulher, gente, por mim eu ficava aqui conversando o resto do dia. A doutora realmente ela mora em São Luís do Maranhão hoje. Depois eu vou deixar o arroba dela se vocês quiserem seguir. Ela é maravilhosa, ela é humana. Ela atende aqui em São José, para quem quiser marcar com ela aqui, ela atende. Ela vem de São Luís do Maranhão tá vindo 2 meses, mais a cada 2 meses, se você quiser fazer uma avaliação, principalmente de rinoplastia, mas ela faz uma que eu gosto muito também, antes de terminar, que é a blefo. Eu acho que essa dá um gás na pessoa, assim, tira o ar de cansado, né? Porque a pálpebra da gente, blefo, pra quem não sabe, é melhor deixar ela falar, né, gente? Vamos lá. Não, é quando você começa a ter um excesso, um pouquinho, né, de pele, assim, a pele começa a cair, né? Sim. Aquela questão que você começa a não falar, né? Eu passo a sombra, mas não aparece a sombra, porque a pele cai por cima. Então, isso daí chega a uma certa idade que quem tem uma maior flacidez da pele vai ficar mais flácido e vai recobrir. Então, teria que fazer. A gente tenta de diversas formas, às vezes, retardar, né? Com outros procedimentos, né? Dentre eles, um deles é o Botox, que você consegue, às vezes, levantar um pouquinho a cauda da sobrancelha e melhorar esse olhar. Mas chega uma hora que não dá, então aí você retira. E é muito simples, né? Sim, dá para fazer até com anestesia local. Mas alguns pacientes, quando tem um pouco de aflição, você faz com local, um pouco de sedação. Aliás, eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma otoplastia ontem, com local e sedação, porque adulto, querendo né? ou não, é adulto. Dá para fazer a cirurgia com local, só que às vezes é desconfortável. E aí eu perguntei para ela, e aí, você sentiu alguma coisa? Não. Simplesmente ela dormiu, como se fosse uma geral, entendeu? Então, dá pra fazer porque você dá um conforto melhor. Esse negócio que você tá falando da otoplastia é muito legal, porque o meu mais novo, ele tem uma orelhinha, é pequenininha, mas é um tiquinho mais angulada pra fora, né? E eu sempre perguntei pra ele, você sabe que eu falei assim, filho, a hora que você quiser, a gente faz. A mamãe fala com a tia Thalita, e ela já operou os meus meninos adenoide, freio na língua, tudo. Aí foi quando eu a conheci, né? Um tempão atrás, anos atrás. Aí eu sempre falei pra ela da orelhinha porque assim, eu acho que tem que ser a criança, tem que optar também, né? Por escolher se incomoda ela. Sim, então, tem que ter muito cuidado com criança e adolescente, porque não é a vontade dos pais. Sim. Entendeu? Você tem que ver se a criança tem o desejo. Eu conheci um dia namorado de um amigo do meu marido que, tipo, olhava a orelhona de abano, aí a gente entrou nesse assunto, eu falei, não, mas se você quiser um dia fazer, eu faço. Ela, não, mas eu não quero, não me incomoda. Sim. Então, tipo, pra que você tem que pôr um trauma na pessoa que pra ela tá tudo bem, bem resolvida com aquilo, então deixa, se pra você tá tudo bem, tá tudo bem. Então, é isso, sabe? Aí a gente entra naquele negócio da estética ou não. Sei lá, pra que, Viviane, seu nariz funciona perfeito, tudo ótimo, maravilhoso. Eu falei, gente, mas a vida toda, desde que eu sou menina, assim, adolescente, né? Eu tenho vontade de levantar um pouquinho a ponta do nariz, porque eu achava que era mais caído. E tá tudo bem, assim, e foi no tempo certo. Eu acho que se eu tivesse feito antes, não tinha sido tão bom quanto foi. Então, eu sempre... Gente, de novo, é um resgate você olhar para alguns pontos em você e mudar com naturalidade. Eu acho isso maravilhoso, acho que todo mundo tem que fazer. Então, esse negócio da blefo, eu acho que é uma coisa que muda muito, melhora a autoestima demais, é bem simples, é um procedimento que dá para fazer no consultório, você tem vida... volta ao normal muito rápido, né? Sua vida, a cicatriz é imperceptível. Mesma coisa da orelha, né? Eu acho que eu vejo mulheres realmente mais velhas e tudo. Eu lembro até, acho que Gisele Bündchen, numa época, não sei se ela fez, acho que eu acredito que ela tenha feito. Ela tem um pouquinho mais, era um pouquinho mais aberta quando ela era menina, começou a desfilar. E ela fez e tá tudo bem, continua sendo a Gisele Bündchen, isso, aquilo, ninguém nem fala sobre isso. Assim, é uma coisa que te incomoda? Tem como? Resolve.
Entende? Com Então, naturalidade. e tem coisas que não incomodam. Então, você não tem que pôr coisa na cabeça da pessoa. Se ela não quer, tudo bem, entendeu? Se você tá se sentindo bonita assim, então deixa, entendeu? Você não precisa, né, ser um padrão, entendeu? Sim. E aí é outra coisa que você teria que entrar em outra ação desses padrões que colocam pra gente a mídia, né? Que não necessariamente você tem que ser assim pra ser bonita. Sim, eu tô agora num dilema grande que, assim, toda vez que eu vejo a Thalita, você vai ver ela malhando lá nas redes sociais, ela malha muito e é gostosa. Aí eu fico assim, meu Deus, ela tem a mesma idade que eu, tem 2 gravidez também. É gravidez, né, que fala? 2 gravidezes. Bom, não sei, enfim, gente, vocês... Anota aí, depois vocês me falem. Aí eu fico assim, meu Deus... Como ela... Mas assim, Viviane nunca olhou pra isso. Então agora que eu falei assim, agora eu preciso fazer um exercício. Eu sei que a partir de 40 anos é obrigatório fazer musculação e tudo assim. Mas não é pra outra pessoa. Eu quero fazer porque eu quero fazer e me sentir melhor. Então agora acho que vai dar certo. Sim. Entende? Porque toda vez que eu tentei começar, eu nunca quis ir pra frente. Mas eu falei, agora eu acho que a Viviane quer pra ela se sentir bem. Então eu vou começar a fazer, acho que daqui 2 semaninhas, se Deus quiser. Toda vez eu falo, mas agora já é verdade. Começar a fazer o exercício, mas pra Viviane se sentir bem. Porque se você faz pro outro, você sempre tá querendo alcançar o outro. O que o outro quer. Sim! Entendeu? E nunca vai te trazer a satisfação que precisa ter. E às vezes não é o que você quer, entendeu? Você não tá achando bonito assim. Sim. Entendeu? Você tá fazendo por causa do outro, aí tá. Eu já entrei nessa, assim, de querer ficar super mega morena. Sim. Por causa que meu ex-namorado gostava. Ai, não, você tem que ficar morena. Sim. Você fala assim, quer saber? Não preciso. Entendeu? Morena pele. Por causa disso. Entendeu? Morena de pele por causa disso. Eu falei assim, não preciso. Agora é óbvio que, assim, querendo ou não, a gente acaba ficando mais morena estando em São Luís, entendeu? Porque lá é calor e você pega o sol, entendeu? Sim. Então não tem como. Eu vejo isso também em várias áreas, né? Que fala assim, porque a pessoa, meu companheiro, meu marido, quer que eu bote silicone, quer que eu tenha peito, porque ele acha lindo e maravilhoso. Gente, se você não quer, se você acha que você tá ótima, feliz e maravilhosa, minha filha. Faça por você se você quiser, né? Veja os prós e contras, porque assim, é na sua pele. Não é na pele dele, entendeu? Sim. Porque também se buscar a perfeição, minha filha, não agradar o outro. Gente, é isso. Eu acho que foi. Eu acho que a gente tem mais... Tá, a próxima vez que a Thalita vier, a gente vem para falar de outros assuntos que a Thalita tem vários outros assuntos para falar e ela é muito humana. Segue essa mulher, ela posta a vida dela tudo, desde quando ela acorda, ela vai postando, leva pra criança pra escola, volta, vai pro crossfit, ela bota os treinos dela lá de vez em quando. Mas ela posta também antes e depois das cirurgias, e ela sempre tá dando uma palavra legal lá. Sigam ela, siga por favor nas redes sociais. Bom, se você gostou desse assunto, quer saber um pouquinho mais sobre alguma coisa, ou quer alguma pergunta para a Thalita, pode ir direto lá no perfil dela, ou pergunta aqui, aqui nos comentários, pode trazer uma outra pauta para a gente estar trazendo. Muito obrigada, estou muito feliz de você ter ficado aqui com a gente. Thalita, eu quero te agradecer mais uma vez. Você sabe o quanto você é especial pra mim. Eu sempre falo isso pra ela, viu, gente? Do nada eu mando mensagem pra ela, amiga, eu te amo. Chorando, você me salvou. E é verdade, eu sou bem assim. Ela também, você viu aqui que ela se emocionou várias vezes. Ela é muito sensível. Eu acho que não é só porque ela é médica que lida com o ser humano que ela é sensível. Eu acho que todas as áreas tinham que ser humanizadas para olhar para o ser humano, né? Porque já tem a máquina que não sente, mas eu acho que a máquina hoje tem mostrado sentimento muito mais que até às vezes a gente, sabe? Então, assim, a gente olha para o outro ser humano com um pouquinho mais de empatia, não se colocando... Porque tem uma frase que existe, que eu gosto, que fala assim, é muito fácil, não é se colocar no lugar do outro, é calçar o sapato que ele percorre o que ele percorreu, para saber por que ele é assim, por que ele chegou aqui. Eu tô aprendendo também, eu sei que você também, e é uma constante evolução, a gente vai melhorando e tendo maturidade. Sim. Um beijo, gente. Thalita, dá um beijo lá, essa é a sua câmera. Gente, tchau.